Gente, é muito bom quando a gente está presencial e ouvir as palestras, poder ver as pessoas. A gente passou 2 anos aqui com esse auditório vazio, fazendo só online. Mas como esse ano é híbrido, a gente precisa também valorizar quem não está aqui, mas está participando. Então eu queria agradecer a Elizabeth Carvalho Trindade, que agradeceu e elogiou a palestra da professora, pelo tchê que ela usa no texto, eu imagino que ela está escrevendo do Rio Grande do Sul. A Rosa Maria Riolo Xavier também agradece e elogia. A Érica Marina Rodrigues de Lima também. A gente tem aqui participação do pessoal de Umirim, no Ceará, o Vicente Souza. O Mirim foi um dos convidados do congresso do ano passado. Quem nos acompanhou deve lembrar do trabalho do pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Umirim. E também o Aleph Oliveira Batista, que ele está em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros é uma cidade a 400 quilômetros de Natal. Então, o congresso está chegando bem longe, eu agradeço demais quem está acompanhando a gente online, e vocês também estão juntos aqui conosco nesse auditório. Bom, para dar sequência nesse nosso trabalho de hoje, a gente vai para a primeira roda de debates. E a gente vai reunir, então, agora, especialistas de diferentes áreas, também do setor privado, que estudam e promovem a educação dentro dos seus segmentos. Então, eu quero começar chamando a Luciana Rubner. Ela é coordenadora pedagógica do Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Victor Civita. Também quero chamar a Nuriel Aguilera. Ela é do Instituto Alfa Lumen, uma organização não governamental que atua no desenvolvimento de projetos com estudantes de escolas públicas nas áreas de educação, socioemocional, altas habilidades e cybercultura. Nuriel, por favor. Luciana, por favor, pode escolher um lugar. Nossa próxima convidada é a Tatiana Klix. Ela é jornalista e diretora da plataforma Porvir, uma plataforma de comunicação e mobilização sobre tendências em educação. É também cofundadora da plataforma Quero na Escola e para promover o protagonismo dos estudantes. E é diretora da GEDUCA, Associação dos Jornalistas de Educação. Luciana, por favor. E o Marcelo Lima, diretor da Quero Educação, diretor de Relações Institucionais, uma startup aqui de São José dos Campos. O Marcelo coordena a startup já há pelo menos 5, 6 anos, né, Marcelo? Isso. Marcelo, faça favor, deixa eu pegar um microfone para você. A Quero Educação é uma startup que nasceu fundada por alunos do ITA e que permite que estudantes consigam ingressar no ensino superior com bolsas de estudo. E aí vocês, professores, educadores, podem imaginar como tem sido difícil manter o interesse dos jovens em fazer o ensino superior depois desse trabalho todo da pandemia. A rodada vai ser o seguinte: nós temos mais ou menos 10 minutos para cada um dos participantes, poderem fazer a sua apresentação, poder falar um pouquinho sobre o trabalho que realizam, e depois a gente entra num debate um pouco mais dinâmico, com a participação da plateia e também de quem está com a gente na internet. Eu vou pedir então para a Luciana começar. Luciana, por favor. Onde você preferir. Você pode usar isto. Acho que prontinho. Bom dia a todos e a todas. Acho que eu vou ficar para cá que mais. O prêmio Professor Nota 10 é a ação principal da Fundação Victor Civita. A fundação foi criada em 98 pelo professor Roberto Civita, e foi dada continuidade pela família. Então, a fundação já iniciou com o propósito de valorização da função docente. Então, a qualidade de ensino, o acesso ao ensino público, como um direito a todos de uma escola de qualidade.
Então, disseminar os conhecimentos e valorizar as práticas de educação básica que auxiliam os educadores a enfrentar os desafios de seu tempo, esse é o grande propósito e a missão da Fundação Vitor Tivita. Foi criado em 98 pela Fundação, a gente está na 24ª edição. Durante esses 24 anos, a gente teve 73.800 trabalhos inscritos. O prêmio ele é aberto a qualquer professor e gestor de educação básica, então, da educação infantil ao ensino médio, de escolas públicas e escolas privadas. Tá? Mas, durante esses 24 anos, o número de trabalhos recebidos das escolas públicas ele foi muito superior e tem sido superior aos trabalhos da escola privada. Durante esse tempo, a gente teve 261 trabalhos premiados. São trabalhos que ficam, a cada edição, a gente tem 2 professores e gestores de destaque nessa categoria e 50 trabalhos premiados. Somando um total de 3 milhões de prêmios em dinheiro. O prêmio nasce em 98, com a criação ali da Fundação. Em 2004, a gente tem uma atualização em vista dos documentos oficiais. O prêmio sempre procura atuar de forma a valorizar o que a gente tem de documentos oficiais, tanto na esfera federal, como nas esferas municipais e estaduais. Então, em 2004, a gente traz para o prêmio uma nova categoria, que são os temas transversais, que aí é um componente curricular, na época, né, tratado como um componente curricular, pelos parâmetros curriculares nacionais. E a educação especial, então, a inclusão, como um dos eixos principais na avaliação do trabalho. Quando a gente fala da inclusão, a gente fala da inclusão de crianças e jovens com deficiência e da inclusão de todos, né? E sempre olhando ali para a inclusão do acesso, para a inclusão do acesso, tanto de acessibilidade mesmo, de recurso, como acesso à escola, acesso ao conhecimento. Em 2004, a Fundação faz uma parceria com a Globo e a Fundação Roberto Marinho, que passa também a participar como consultora e como a grande divulgadora ali do prêmio. No ano seguinte, a gente tem ali a revista Nova Escola, que era um veículo de publicação da Abril, como um grande divulgador e disseminador dessas práticas e acesso a essas práticas para todas as escolas. Em 2017, a gente, na 20ª edição do prêmio, ultrapassa 5.000 trabalhos inscritos e passa, então, a ser considerado o maior prêmio da América Latina, tanto em número de trabalhos recebidos, como em abrangência dos segmentos. Tá? E a gente, ali em 2017, com a implementação da Base Nacional Curricular Comum, a gente passa a considerar todos os segmentos que a base traz e todos os componentes curriculares que a base traz. Desde a educação infantil, separando, então, ali a educação infantil em 3 segmentos, os bebês, as crianças pequenas e as crianças não tão pequenas, as crianças de 4 a 5, até o ensino médio, então, abrangendo a área de filosofia, sociologia, matemática, as ciências, então, biologia, física e química, matemática, artes e educação física.
Em 2018, a gente cria, então, durante a premiação, que sempre acontece na Sala São Paulo, quem já teve a oportunidade de ir à Sala São Paulo, é um espaço, um dos mais preciosos que São Paulo tem, e a gente fica muito orgulhoso de poder, a cada ano, ter um espaço na Sala São Paulo, porque a gente tem ali como propósito dar visibilidade, valorar cada vez mais a profissionalização docente. Então, acho que ter os professores e todos os convidados da educação, os professores, os gestores, muitos dos professores levam suas famílias e alunos ali naquele espaço, é sempre uma alegria para a gente. E em 2019, em 2018, a gente tem a parceria ali de um prêmio internacional, né, que é o Global Teacher, da Fundação Wacker. A gente tem a grande alegria de ter muitos dos trabalhos que foram inscritos no prêmio e premiados, também inscritos no Global, e sendo que 3 professores ficaram entre os 50 melhores professores do mundo. Então, 3 professores brasileiros, que, com muita seriedade, desenvolveram seus trabalhos em sala de aula das escolas públicas. Tá? E, em 2019, o Instituto Rodrigo Mendes, ali dirigido pelo Rodrigo Mendes, né, um grande defensor da educação inclusiva, passa como também participe da análise dos trabalhos, né, no que diz respeito à inclusão e acessibilidade. Então, isso que eu falei para vocês, a gente tem essas categorias do ensino básico completo, abrangendo todos os componentes curriculares, são 31 selecionadores, todos especialistas nas suas áreas, então, selecionadores da área e especialistas na didática da área. E 5 jurados, que muitos deles bastante conhecidos por nós da educação, como o professor Lino de Macedo e tantos outros, que selecionam entre os 50 trabalhos selecionados, os 10 junto com os 31 selecionadores, e entre os 10, os 5 jurados escolhem o professor destaque ou gestor destaque do ano. Os trabalhos passam por critérios, então o professor inscreve o seu trabalho na plataforma, é o primeiro acesso da gente ao trabalho do professor, então qualquer professor, coordenador ou gestor pode inscrever seu trabalho na categoria que quiser. Esse trabalho é lido pelos selecionadores, considerando a equidade e inclusão como valor, a inspiração para aplicabilidade em outros contextos. Então, a gente parte do princípio que, se o trabalho é de rede pública ou privada, o importante é que ele possa, em qualquer situação, seja uma escola pública, privada, urbana, rural, numa grande capital ou muito afastada, né? A gente tem ali, depois eu mostro para vocês a abrangência do prêmio nacionalmente, que qualquer professor em sua sala de aula, com recurso, ele possa desenvolver esse trabalho. Quando a gente fala recurso, o recurso muitas vezes é o recurso do professor, como a gente sabe. E as evidências de aprendizagem, então, os professores, após essa pré-seleção e lida dos trabalhos, os selecionadores filtram alguns e fazem primeiro uma sabatina, agora usando aí os recursos digitais, antigamente a gente telefonava, e nessa sabatina a gente procura reconhecer o domínio do professor daquele seu trabalho. Então, a autoria, ele não precisa ser um trabalho inédito, mas ele tem que ser um trabalho onde o professor tem autoria, ele tem conhecimento daquilo que faz, para que faz, qual o seu propósito do que faz. Ele tem que ali, então, enviar
para esse selecionador evidências de aprendizagem. Então, a gente sempre busca, ali, considerando a equidade e a inclusão, que todos avancem no seu status de conhecimento inicial. Então, o professor, ali, a gente pede muitas evidências, onde ele precisa comprovar que o aluno que sabia pouco passou a saber mais, e o aluno que sabia muito passou a saber mais ainda. Também, ali, a atualização e o domínio da didática específica da área, a correlação entre as aprendizagens propostas e a faixa etária, e as competências específicas gerais, ali apresentada no documento oficial, que é a Base Nacional Curricular Comum. A gente tem ali um quantitativo muito maior dos trabalhos de língua portuguesa, que é essa primeira coluna, seguido por matemática, geografia, artes, história, ciências da natureza, e assim segue. Tá? A distribuição ali dos trabalhos, a gente recebe trabalhos, como eu falei, do Brasil, né? As grandes capitais, com as grandes redes, como São Paulo, enquanto Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, enquanto Estado, e Minas, como a maior rede municipal nacional, são os municípios, os estados que mais enviam trabalho. Okay? E essa é a gente fala que é o grande mantra, né? Eu costumo dizer que todos nós temos responsabilidade em educar, né? Todos nós temos responsabilidade, sendo da educação ou não, em cobrar uma educação de qualidade. O país precisa de uma educação de qualidade. A gente teve um período adverso, né, onde a gente aprendeu muito de forma muito sofrida. Né? Vocês que estão na escola sabem disso. Né? O quanto, num período muito curto, a gente teve que lidar com o desconhecido e não paralisar, porque os alunos estavam fora da escola. E a gente, de alguma forma, teria que trazê-los para perto, para dentro da escola. Então, se a gente consegue ver o vídeo? Nos vídeos, a gente vai ver o quanto que os professores tiveram o compromisso em não deixar nenhum para trás. Então, muitos deles tendo a dificuldade do pouco acesso à internet, sendo a própria escola ou a comunidade escolar, e tiveram que encontrar formas de acessar essas crianças e jovens que estavam fora da escola neste período. Então, a gente vai ver 2 videozinhos de 2 minutos cada, um de uma professora premiada esse ano, da Bahia, numa escola rural, com pouquíssimo recurso e acesso à internet, e outro é um gestor. E esse gestor é o João Paulo, de Minas, que para a gente é um orgulho poder premiá-lo esse ano, porque ele já foi premiado no prêmio há 5 anos atrás, ganhando como professor de História da mesma escola. E ele assumiu a direção da escola, onde ele foi professor de História, e transformou a escola. E ele ganhou essa edição como prêmio gestor. Então, a gente vai ali seguir para ver, então, esses 2 profissionais. A Escola Estadual Dr. Pompílio Guimarães, ela fica localizada na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. A comunidade aqui é uma comunidade pequena e a maior parte dos pais e responsáveis são trabalhadores rurais, são artesãos, né? E exercem atividades do lar.
eu conheço de perto a realidade dessa comunidade. A história dessa escola se mistura com a minha história. Aqui eu fui aluno, tive a oportunidade de voltar como professor e hoje eu estou à frente dessa escola como diretor, né? Eu sempre acreditei que a escola, ela não pode ser o espaço para potencializar as desigualdades que assolam o nosso país. Pelo contrário, ela precisa de ser o espaço para atender a todos. Isso, durante a pandemia, ficou ainda mais evidente. Antes da pandemia, por mais que a gente achasse que a gente conhecia a nossa comunidade, a gente apenas a enxergava a partir de uma perspectiva nossa, dentro da nossa realidade. A pandemia, ela nos permitiu ver esse aluno a partir da realidade dele, a partir dessa vivência que a gente teve no território, né? E ali a gente pôde entender melhor quais eram as possibilidades, quais eram as potencialidades e quais eram as dificuldades para cada um aluno da nossa escola ter acesso à educação durante a pandemia. Foi preciso uma grande articulação da equipe gestora, com a coordenação, com os profissionais, com os professores, com os pais, com os alunos, com os familiares. Na verdade, foi toda uma comunidade que teve sempre diálogo para garantir uma coisa, que todo aluno tivesse o direito de aprender, mesmo com a escola fechada. Quando eu estudava nessa mesma escola, o ensino a gente estudava e terminava ali. Hoje, depois da gestão do João Paulo, a escola abre novas oportunidades para os alunos. E no contexto de uma pandemia, desenhamos várias estratégias para que esse aprendizado pudesse acontecer mesmo com a escola fechada. E todo esse esforço gerou resultados emocionantes. Hoje eu posso dizer que essa escola transformou a minha vida. E com esse projeto, eu tive a oportunidade de ajudar a transformar a vida e a aprendizagem de muitos alunos. As escolas rurais tiveram um desafio enorme durante toda a pandemia. E aqui no Educandário Anísio de Souza Marques não foi diferente. A gente atende jovens de várias localidades. Alguns chegam a demorar mais de 1 hora para chegar até a escola. E a maioria não tem internet. Por isso, nós desenvolvemos atividades específicas a partir da necessidade dos alunos. E também optamos por trabalhar na matemática as várias maneiras de resolução de um problema. Todo o planejamento foi realizado a partir de uma avaliação diagnóstica inicial, que mostrou como estava a aprendizagem dos alunos. A partir disso, os alunos começaram a receber em suas casas lições quinzenais. Os erros e acertos dos alunos eram estudados para que fosse possível entender melhor suas dificuldades e trabalhá-las. Foi muito interessante resolver os problemas de diversas maneiras diferentes e aprender vários métodos de resolução. Mais do que a realização dos algoritmos, o foco era a análise dos erros e das diversas estratégias que eles encontravam para lidar com as questões que precisavam resolver. Foi possível acompanhar o desenvolvimento de cada um, mas nada disso teria sido possível sem o apoio das famílias. Vendo a dedicação da professora Janete e de todos os professores da escola, eu fiquei muito feliz, né? E vi que meus filhos estão na escola certa. Eles não pouparam nenhum esforço para poder dar assistência para todos os alunos durante todo esse período. Pode parecer paradoxal, mas em um momento em que todos estávamos distantes, conseguíamos nos aproximar dos alunos e uma forma muito potente. Esse trabalho nos mostrou como equipe a importância de se rever processos de aprendizagem e mecanismos de avaliação para de fato entregar aos alunos tarefas que fossem possíveis dentro do seu contexto e que trouxessem motivação, acolhendo cada um sem deixar ninguém para trás. Esse foi o nosso pulo do gato. Queria agradecer, né? E acho que esses 2 exemplos de educação mostram para a gente que a educação não é singular, é plural. Obrigada. O microfone é seu. Obrigado, Luciana. Nuriel, a palavra é sua. É Nuricel. Nuricel, desculpe. Imagina, que isso? É um nome bem diferente, né? Justifica. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu vou aproveitar para explicar um pouco o meu nome. Ele é romântico.
É, sim, é de origem espanhola e teve influência árabe, Moura, e Nur quer dizer em árabe luz. Nuricel quer dizer luz do céu. E eu sou astrônoma. É romântico, não é? É legal. Então, e daí vem a ideia do Instituto Alfa Lumen. Como astrônoma, a estrela alfa sempre é a estrela mais brilhante de cada constelação, é a estrela referência da constelação. Então, Alfa Lumen são as luzes mais brilhantes, são as luzes referência. E é nisso que se embasa a ONG. Na verdade, ela começou em 75 como escola aberta, e a partir de 2013, então, a gente deu o nome de Alfa Lumen, e a ideia é identificar as luzes mais brilhantes, é abrir o conhecimento para jovens, crianças e adultos, democratizar ao máximo, mas, através desses processos, a gente identifica os talentos, potencializa esses talentos e os torna multiplicadores, ou seja, solução nas suas comunidades. Então, para isso, o Instituto Alfa Lumen, que aqui é conhecido, né, em São José como o Projeto Escola, na verdade, são 8 projetos que trabalham com diferentes faixas etárias e sempre levando em conta a cultura Alfa Lumen. E a cultura Alfa Lumen, adorei a palestra da nossa filósofa, adorei, porque ela parte de valores. Então, a gente entende que o conhecimento tem que ser pautado em valores. Depois, tem que ser um conhecimento significativo, e significativo para cada público. Você não pode dizer, ó, esse é o conhecimento, né? Você tem que chegar a entender quem são as pessoas, as demandas, a realidade, e buscar o conhecimento relevante para ela, buscar o conhecimento significativo, permeado em valores. E, a partir daí, conectar com o mundo. E essas pessoas entenderem que, com as suas habilidades, elas têm que tornar o mundo melhor. Elas têm que colocar seu potencial a serviço da sociedade. Então, através dos vários projetos que nós temos, a gente busca trazer essa realidade. No projeto Escola, aqui em São José, nós temos uma mescla de crianças com vulnerabilidade e algumas que têm recursos, e isso é uma pegada que a gente tem em todos os projetos. Unir pelo que você é, não pelo que você tem. E essas crianças têm processos seletivos, são identificadas pelo perfil, pela curva de aprendizagem, e, a partir disso, então, elas são potencializadas para depois irem para o mundo levar soluções. Isso acontece no Alfa EdTech, que é nível Brasil, e que é uma Code Academy, onde a gente identifica jovens e adultos em vulnerabilidade, mas com altas habilidades para a área de TI, de informática, e, novamente, a gente os seleciona, os trabalha, para que eles se tornem multiplicadores. Então, além de trazer solução para suas vidas, para a da sua família, traz solução para as suas comunidades. E outros projetos, como nós temos o de Olimpíadas, que busca também, através da penetração no Brasil inteiro, em escolas públicas, particulares, porque a gente entende que não é só a escola pública que tem que se transformar, né? Os tomadores de decisão que se formam em escolas particulares também têm que ter essa perspectiva. Então, a gente desenvolve uma série de ações de penetração para todos, depois identificação e trabalhar com essa garotada. E outros projetos na área de saúde mental. Então, tem um filminho nosso. Pode passar o nosso filminho? A gente tem que aí eu o continuo. Está pronto, então vamos lá. Então, manda, por favor. No Brasil, estima-se que há 5 milhões de jovens com altas habilidades. Porém, apenas 20 mil são identificados e uma parcela ainda menor tem acesso à educação de alta qualidade. O Alfa Lumen é uma instituição sem fins lucrativos, com foco em ensino, criada para mudar essa realidade. O Instituto Alfa Lumen desenvolve projetos de inovação em metodologias de aprendizagem e tecnologias digitais voltadas a ações educativas, democratização do conhecimento e apoio ao talento.
Seja na música, matemática, ciências ou até robótica, os alunos são desenvolvidos para se tornarem grandes profissionais, mas antes disso, grandes seres humanos. Jovens, crianças e adultos com altas habilidades recebem suporte para que possam se desenvolver e colocar seu talento na construção de uma sociedade melhor. O Instituto Alfa Lumen traz grandes eventos e estruturas de apoio nas áreas socioemocional, pedagógica, de altas habilidades e social para crianças, jovens e adultos, de modo a formar lideranças capazes de refletir a construção da própria história, impactar positivamente o seu entorno e alcançar o mundo. Através do seu projeto de bolsas, o Clube dos Sonhos, jovens de baixa renda recebem patrocínio para que seus sonhos encontrem oportunidades. Então, o Clube... Obrigada. O Clube dos Sonhos, ele acontece no Projeto Escola, acontece no Alfa EdTech, acontece no Multiarte e Tecnologia, acontece nos vários âmbitos que a gente desenvolve, tentando trazer pessoas que estão sonhando, que querem fazer mais e que vivem num universo que não lhes permite. Falando de educação, não só do nosso trabalho, a cultura Alfa Lumen e a lógica Alfa Lumen é que, assim, antes de mais nada, você tem que trabalhar a formação, você tem que trabalhar valores. Sem valores, o conhecimento ele fica pernicioso. Você tem que trabalhar valores, você tem que trabalhar o conhecimento significativo e a tecnologia como ferramenta. A tecnologia, por si só, não pode ser meta. Ela tem que ser uma forma de alcançar um meio de navegar e de amplificar e de intensificar aprendizagens. Nós temos várias iniciativas tecnológicas, o Alfa Digital, o Alfa EdTech, o Alfa Games, o Alfa Tech, que são estruturas que desenvolvem tecnologia educacional, mas como meio de facilitar o acompanhamento humano e o acompanhamento educacional dos estudantes. Então, a primeira coisa que tem que haver, no pós-pandemia, todos perceberam, é que foi terrível a parte socioemocional dos estudantes. Professores vieram com depressão, estudantes vieram com depressão, e a forma de trabalhar a educação, antes de mais nada, tem que dar conta do emocional, tem que dar conta da estrutura socioemocional desse estudante, desse profissional. Isso se mostrou muito forte, as escolas estavam despreparadas. A maior parte das escolas públicas não tem psicólogo, não tem orientação. Muitas escolas particulares também não têm. Não basta só orientação pedagógica, didática. Primeiro, você tem que ter o ser humano estruturado e bem preparado para dar conta de querer aprender o mundo, de dialogar com o mundo. Então, algumas ações em toda a educação têm que ser estabelecidas. Primeiro, entender que o indivíduo ele precisa de suporte socioemocional, ele precisa ser entendido como um ser que sente, e trabalhar esse sentimento para que ele sinta vontade de aprender, sinta vontade de crescer, sinta vontade de fazer sentido esse mundo que é bastante incoerente. É necessário trabalhar essa estrutura socioemocional, antes de mais nada, para motivar o estudante na aprendizagem, para você trabalhar o professor para que ele saiba se entender nesse sentimento e possa dar segurança para os seus estudantes. A segunda coisa que a pandemia nos trouxe, que foi excepcional, é a parte da tecnologia.
a gente sabe que os professores eram bem refratários à tecnologia, né? Nós tínhamos, no projeto escola, um professor que não tinha nem celular. Agora ele é um youtuber, né? Então, assim, a tecnologia, a pandemia impôs essa conexão com a tecnologia, e isso é um momento fantástico, porque ela é uma ferramenta extraordinária e tem que ser entendida como ferramenta, não como solução. Ela é uma ferramenta que traz soluções desde que seja aplicada de forma consistente, de forma coerente, mas levando em conta a parte socioemocional do estudante. Então, hoje a gente sabe que os jovens não estão muito interessados em escola, em faculdade, o número em faculdade, né, você vai falar, está reduzindo muito, porque se não houver significado e sentido na educação para eles vão buscar outras soluções. Então, eu digo assim que a nossa prioridade dentro dos projetos educacionais que a gente faz, e a prioridade que deveria ter na educação, é a preparação socioemocional, é trabalhar o sentido, o significado da trajetória educacional, de por que estudar, por que aprender e o que isso traz. Essa consistência. Eu vejo que a tendência na educação é tirar a filosofia, tirar a sociologia, tirar artes, quando, na verdade, tem que incluir, tem que trazer cada vez mais, porque a arte é aprender a dialogar com o mundo. E se você não tem arte, você não sabe, em momentos de crise, se expor, se colocar, se conectar. Então, o que a gente fez nos vários projetos, a primeira coisa é inserir arte. Então, nós temos o Arte e Tecnologia com escolas públicas, nós fizemos uma série, Galeria de Artes, no Projeto Escola, uma série de ações. Mesmo no Alfedtech, que é uma Code Academy, nós temos iniciativas de discussão artística, música, literatura, porque é a partir disso que se estabelecem vínculos e se fortalece a capacidade de enfrentar crises. Então, assim, a contribuição que a gente tem a dizer para a educação é assim: tecnologia é maravilhosa e tem que existir porque ajuda o professor a enxergar melhor o seu estudante. Quando você tem salas com 40 estudantes, a tecnologia te dá a viabilidade de enxergar cada um de uma forma mais criteriosa. Então, é uma ferramenta poderosa, mas tem que haver arte, tem que haver emoção, tem que haver filosofia, sociologia, tem que haver estabelecimento de vínculos. Isso é anterior, que a partir dessa fundamentação é que o conhecimento começa a fazer sentido e a educação começa a fazer sentido. Então, por mais que a gente tenha muita tecnologia, toda ela está pautada nessa questão de humanidade primeiro, né? Nuricel, eu vou te interromper um pouquinho para passar a palavra para a Tatiana, e aí a gente volta a se debruçar, porque você trouxe alguns dados bem interessantes. E eu estou aqui me segurando para não comentar aqueles números dos alunos que são brilhantes. Mas vamos lá. Tatiana, fala um pouquinho, por favor. Vamos ligar o microfone. Vou tentar mais uma vez. Não? Deixa eu te levar outro. Espera. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, eu queria primeiro me apresentar e apresentar o Porvir, mas antes eu queria perguntar para vocês, quem é que conhece o Porvir? Ah, que bom, bastante gente, mas sempre tem alguém que ainda não conhece. Então, o Porvir é uma plataforma, nós estamos fazendo 10 anos esse ano, uma plataforma que produz conteúdos sobre inovações em educação. A gente pesquisa, a gente mapeia iniciativas, práticas de professores, pesquisas, enfim, diversas informações sobre como inovar na educação, como que a gente pode transformar a educação. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente acredita que a escola ela precisa se transformar
para se adequar, para chegar mais próximo às características dos estudantes e para prepará-los para os desafios do mundo atual. Não é nem para o mundo futuro, é esse mundo que está aqui, que está em constante transformação, em rápida transformação e com desafios absurdos, como a gente tem percebido, como vocês já mencionaram, né? A pandemia, né? Antes da pandemia já eram grandes transformações, mas a pandemia deu mais uma sacudida em tudo isso. Então, como que a escola consegue se adequar para chegar na linguagem, na maneira como eles se comunicam, como eles pensam, como eles interagem, como eles brincam, como eles aprendem, como é que a gente faz isso? E também para que essa escola ela possa ser um motor de transformação do mundo, né? Que o que acontece possa apoiar no desenvolvimento da sociedade. E a gente entende que, para isso, a escola tem que olhar esse estudante de uma maneira integral. Acho que, como as colegas aqui já falaram, né? Olhar esse estudante não só como um repositório de conteúdos, não só como alguém que precisa aprender conteúdos acadêmicos, que sim, é muito importante, mas também como um ser humano que tem que se desenvolver do ponto de vista emocional, social, físico, cultural, enfim, em todas as suas dimensões. E, para isso, a gente publica esses conteúdos no site, é um site gratuito, quem não conhece, porvir.org, com o intuito de inspirar e de apoiar todos aqueles que estão na comunidade escolar, sejam, né, como vocês, professores e professoras, gestores e gestoras da área de educação, como outras pessoas que estão nesse processo, apoiando esse processo. Eu escolhi aqui, para completar meus 10 minutos, além de me apresentar, de apresentar aqui o Porvir, trazer uma reflexão. Tem um passador? Tá legal. Que é sobre como que a tecnologia entra nisso, né? Acho que, aproveitando um pouco o gancho que a Muricel já trouxe, quando a gente pensa em inovação, às vezes, até de forma equivocada, as pessoas dizem, mas inovar tem que ter tecnologia, sem tecnologia não dá para inovar. A gente nem acredita nisso, a gente acredita que inovar é uma questão de inovar em processos, em atitudes, em foco da educação, e a gente pensar em como que essa educação, né, em promover o protagonismo. Mas é óbvio que a tecnologia é um facilitador, é uma ferramenta, é algo importante nos processos de inovação. Então, eu decidi trazer aqui uma linha do tempo relacionada à tecnologia nos últimos 10 anos, que é o tempo que o Porvir vem atuando, né? Que é desde que nós temos feito esse trabalho de mapeamento de inovações. Então, trazer um pouco como que essa discussão da tecnologia aconteceu nesse período. E o que a gente tinha há 10 anos atrás, que parece um tempo, né, muito, muito distante, era essa conversa sobre como a tecnologia poderia ajudar na educação, ainda incipiente, ainda de forma pontual, e muito assim de algumas ferramentas, né, de alguns elementos que podem ajudar. Então, os vídeos, os jogos, os recursos educacionais abertos, que a gente chama, né, são recursos que estão gratuitos, que estão disponíveis para todos e todas na internet, que os professores podem fazer essa curadoria. A questão dos MOOCs, né, apareceu pela primeira vez essa possibilidade de a gente aprender em grandes universidades, cursos de outros lugares, né, de a gente não aprender só com o professor que estivesse na nossa frente, mas a gente poderia fazer um curso de Harvard pela internet. Então, era um momento assim de muito, muito deslumbre, assim, nossa, agora a gente vai poder aprender de casa, com informações que vêm de qualquer lugar, os professores vão poder usar esses recursos nas suas salas de aula, e foi assim que essa discussão acontecia naquele momento. Ao longo desses anos, essas discussões foram se aprimorando e foram se complexificando, de certa forma, né? A gente tinha, e continua tendo, talvez, né, mas tinha assim, muito uma visão de que a tecnologia ia revolucionar a educação, assim como revolucionou outras áreas
né? Assim como ela revolucionou, né? Muitos processos passaram a ser digitalizados e mudaram completamente, a gente tinha uma expectativa de que a educação também seria completamente transformada. Hoje a gente sabe que esse processo na educação não é tão rápido, não é tão fácil, não é para todos e todas que ele acontece da mesma forma, seja por uma questão de acesso, e seja porque algumas pessoas se adequam mais ou se adequam menos, e acho que vocês perceberam isso na pandemia, mais claramente. Alguns alunos, alguns estudantes gostam mais, conseguem aprender remotamente, outros menos, mesmo quando dois alunos têm o mesmo acesso, né? Isso sem contar com a desigualdade do acesso, mas mesmo com as mesmas condições, a tecnologia ela ajuda de maneiras diferentes. Então, essa crença de que ela iria revolucionar, embora a gente acredite muito no seu potencial, né, a gente foi tendo que aprender que esse processo não é tão linear e tão rápido. E aí entrou na discussão muito as metodologias, né? Quais são as novas metodologias e que podem ser facilitadas a partir de ferramentas tecnológicas que transformam a educação, que de forma que com certeza que ajudam de fato a educação a se tornar mais conectada com o estudante, a educação se tornar mais interativa, mais lúdica, a promover o protagonismo do estudante, né? A gente romper com aquele processo de que só o professor fala e o estudante ouve e escuta, né, o conteudismo. Quais são as metodologias que tornam o estudante mais ativo, mais participante do seu processo, que respeitam os seus gostos, suas paixões, suas características, seus contextos, seus tempos. Então, a questão da aprendizagem entre pares, da interatividade, da gamificação dos jogos, como é que eles entram, as plataformas adaptativas, que são essas plataformas que conseguem ver as dificuldades que cada estudante tem, né? Então, ele resolve uma série de problemas e a plataforma identifica exatamente qual é a dificuldade de cada estudante, ela pode ajudar contribuindo com mais conteúdo sobre aquela dificuldade, ou ela pode alertar o professor: olha, a sua turma não está aprendendo essa partezinha aqui, quem sabe você dá uma aula mais sobre isso. Enfim, são algumas metodologias. O ensino híbrido, que é um termo hoje que muito em disputa, porque mudou muito a concepção do que é ensino híbrido a partir da pandemia, né? Lá atrás a gente tinha muito uma teoria, né, que é a mescla do ensino presencial com o ensino online, mas não necessariamente aquela mescla em que um professor está num lugar, algumas pessoas estão né, estão em casa e outras estão na sala de aula, mas de como que você usa alguns momentos de aprendizagem mediada por tecnologia e outras sem essa tecnologia, e como você tira o melhor da tecnologia, do que a tecnologia pode oferecer, e o melhor do que o presencial, do que a interação, do que o professor falando, do que a discussão né, entre pessoas pode oferecer. Então, o ensino híbrido já é um conceito que vinha lá de trás, né? Dessa maneira vinha lá de trás, e depois na pandemia acabou ajudando a resolver os problemas também. A sala de aula invertida, né? Quando você dá lições, dá vídeos, dá conteúdos que podem ser assistidos, que podem ser consumidos sozinho, em casa, por meio da tecnologia, e usa o espaço da sala de aula para discutir, para tirar dúvidas. Então, todas essas discussões em torno das possibilidades que a tecnologia poderia oferecer para tornar as aulas mais interessantes, o processo de aprendizagem mais interessante e significativo, ganharam corpo nesse período. Até que a gente, né, foi chegando nos últimos anos, passou por esse momento em que todo mundo, de alguma maneira, precisou se digitalizar. Foi um momento super complicado, em que algumas dificuldades apareceram ainda mais fortemente, né? A questão da conectividade, da desigualdade de conectividade, a questão da necessidade de ter uma infraestrutura para todos e em todos os lugares, e aí a gente está falando também de áreas rurais, de áreas urbanas. A tecnologia tem um potencial enorme de ser uma ferramenta de equidade, porque você, numa área rural, distante, em que as pessoas não podem se locomover, por exemplo, você pode ter acesso aos mesmos conteúdos, aos mesmos conhecimentos de pessoas que estão em áreas urbanas, mas para isso tem que chegar nessa área rural, porque o que pode, e se não chegar,
Isso pode distanciar ainda mais, né? Porque quando chega no lugar onde a informação já é mais disponível, mas além disso ainda tem muita tecnologia e lá na área rural não chega nada, então essa distância acaba aumentando ainda mais. Ou mesmo numa área urbana, entre as pessoas mais privilegiadas, as escolas mais privilegiadas e as escolas com menos recursos. A tecnologia ela pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar. Então, é uma grande discussão. A pandemia também mostrou que não se aprende tudo, né? Acho que vocês sabem melhor do que eu, vocês experimentaram aí, do jeito que vocês conseguiram, do jeito que vocês tiveram acesso. Não se aprende tudo pela internet, tem pesquisas mostrando isso, que não se aprende tudo. E agora a gente tem aí um esforço de entender qual é o papel de fato da tecnologia e como que ela pode desenvolver competências digitais, né? As competências, é um consenso que desenvolver competências digitais é muito importante para o mundo atual, né? Para um mundo que está extremamente digitalizado, para um mundo em que tudo acontece por meio da tecnologia, ou quase tudo acontece. Então, as pessoas, para trabalhar, para se relacionar, para consumir informação, a gente vê aí, né, nós estamos em época eleitoral, as questões das fake news, então as pessoas têm que saber filtrar informações, têm que entender essas linguagens, ou então, para que elas possam empreender, né, eu sei que tem essa discussão aqui também, né, então, quem conhece as ferramentas, quem sabe programar, tem mais condições de empreender, de se dar melhor nesse mundo digital. Então, a gente hoje tem uma discussão aqui que não é tudo que se aprende por meio da tecnologia, mas ela é, sim, muito importante, e essa é uma grande discussão do momento, que a gente pode, daqui a pouco, continuar, né, de como que a gente desenvolve essas competências digitais, como que os professores apoiam isso, como eles próprios desenvolvem, né, porque acho que todo mundo sentiu isso na pandemia, que algumas coisas não sabia fazer muito bem, que precisa de mais formação sobre isso. Então, eu acho que a grande questão aí para o futuro é a gente pensar nessa questão do papel da educação no desenvolvimento de competências digitais. Eu sei que eu já estourei meu tempo, então vou deixar para depois a gente seguir essa conversa. Muito obrigada. Tatiana, muito obrigado. A gente continua assim desse ponto em que você parou. Marcelo, passo a bola para você. Você traz alguns números. Obrigado, Rui. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no Congresso do Invoz. Parabéns pela organização do evento. Está bonito demais a gente parar um pouquinho para falar sobre educação, tão importante. Meu nome é Marcelo, eu sou diretor de Relações Institucionais e um dos sócios da Quero Educação, uma empresa que tem muito orgulho de ser de São José dos Campos e proporcionar a entrada de milhões de alunos através de bolsas de estudos, através da educação. Então, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês o que a gente tem feito na Quero e alguns números para a gente discutir nessa manhã. Essa é a cara do site mais famoso da Quero Educação, que é o Quero Bolsa. Aqui nós reunimos oportunidades de bolsas de estudos de até 80% de desconto, o que faz grande diferença no bolso da grande parte da população brasileira que não tem a capacidade de pagar uma mensalidade integral. Então, nós temos aqui oportunidades de graduação, pós-graduação, escolas, técnico, idiomas, cursos livres. E como funciona, né, o site da Quero? O aluno coloca ali qual o curso que deseja estudar, se ele prefere alguma faculdade, em qual cidade que ele pretende estudar, qual modalidade, se ele quer fazer um curso presencial ou à distância, e quanto que ele está disposto a pagar. Isso vai dar para ele várias páginas de resultado. Nós temos hoje 2,5 milhões de bolsas de estudos no site do Quero Bolsa, que o aluno vai poder escolher qual que cabe no bolso dele e qual que se adequa mais ao perfil dele. Mas esse não é o único site que nós temos na Quero Educação, a gente tem outros sites, a gente tem o Melhor Escola, que fala que, né, dá bolsas, dá oportunidade de estudos em escolas do ensino básico, do ensino médio. O Guia da Carreira, ele é focado em pós-graduação. O Mundo Vestibular é focado naquelas faculdades que têm um ticket mais alto, aquelas faculdades premium.
E o EAD, que é focado nas faculdades que oferecem a modalidade à distância. Esses sites, eles têm um volume muito grande de acesso. Então, o Quero Bolsa tem 71 milhões de acessos, o Melhor Escola 12 milhões, o Guia da Carreira 55 milhões, o Mundo Vestibular 15 milhões e o EAD.com.br 3 milhões de acessos, totalizando 157 milhões de acessos. Por que esses dados de acesso é importante? Porque cada acesso, cada busca, é uma história pela educação. E nós reunimos todos esses dados, como disse o Rui, é uma empresa fundada por iteanos, e a gente adora dados, a gente compila esses dados e devolve para o mercado, para que os gestores possam traçar as melhores decisões e ver como é que está o panorama de educação hoje, né? Então, trazendo alguns números rápidos aqui da Quero, a gente já matriculou 1 milhão de alunos com bolsas de estudos, nesses 10 anos de existência. Nós temos parceria com 1.300 faculdades do Brasil inteiro, no universo de 2.400. 8.000 escolas parceiras, no universo de 60.000 escolas. 80 milhões de usuários únicos, então cerca de 1/3 do país passa em algum momento pelo site da Quero e deixa alguma informação para nós. Já geramos 2,4 bilhões, não milhões, mas bilhões de economia para os estudantes e geramos 32 bilhões de reais de receita para as instituições de ensino. Quando a gente fala em receita, eu quero dizer receita adicional, porque muitas vezes as carteiras estão vazias. Hoje, a taxa do mercado é de 50% de ociosidade. Então, dá muita dó, né? Você começar um curso de graduação com 50% da sala vazia. Então, é nesse contexto que nós entramos em contato com as faculdades, fazemos uma parceria, negociamos essas carteiras vazias e trazemos para o estudante na forma de desconto. Então, o aluno entra com essa oportunidade de estudar pagando mais barato para ocupar aquela cadeira que ia ficar vazia. E aí, eu trouxe alguns desses dados que eu disse para vocês que a gente compila ao longo da história para a gente discutir aqui um pouco hoje. Nós fizemos uma pesquisa no começo desse ano, em janeiro desse ano, com alunos de escola pública, de ensino médio. E eles disseram algumas coisas que eu acho muito interessante a gente falar aqui. Por exemplo, 67% dos alunos de ensino médio não tiveram orientação dos professores sobre o Enem. Eles passaram o ensino médio inteiro sem os professores contarem ou prepararem o aluno para a prova do Enem, que é a principal prova de entrada do ensino superior. Então, como que a gente faz um sistema onde a gente não empurra o aluno do ensino médio para o ensino superior? 58% dos alunos inscritos no Enem souberam da prova do Enem, da existência da prova do Enem, na propaganda de governo. Então, os meios de comunicação, quando o governo vai lá e fala que existe a prova, que você tem até tal data para fazer as inscrições, que o aluno fala, nossa, existe uma prova chamada Enem. E o que acontece no imaginário do aluno que não está acostumado, não foi treinado para pensar no ensino superior? Ele acha que só tem uma forma de ingresso, o Enem, para entrar no ensino superior. Aí ele fala, poxa, se eu tenho que fazer o Enem, se eu quiser fazer faculdade no ano que vem, ou nesse ano, eu vou me inscrever no Enem. Não dá mais para escrever no Enem, porque já terminou as inscrições em maio. Então, o aluno pensa, poxa, então eu vou ter que fazer a prova no ano que vem para só entrar na faculdade no outro ano. Eles não sabem do processo seletivo próprio da faculdade ou das outras formas de processo seletivo. 55% dos alunos não tiveram orientação vocacional no ensino médio. A gente não fala de profissões para os estudantes no ensino médio. A gente não fala o que é direito, o que é engenharia, o que é marketing. Ou orienta mesmo, descobre a vocação do aluno para exatas, para humanas, para criatividade, e fala, olha, você tem grande aptidão para essa área de conhecimento, você tem uma grande oportunidade de fazer ensino superior, você pode fazer ensino superior público ou particular, e contar para o aluno toda essa trilha. Nós não fazemos isso. E o que isso acarreta? Ali eu queria que vocês concentrassem ali no quadrinho à direita, superior à direita, onde está a evolução de inscritos do Enem ao longo dos anos. Em 2014, a gente teve o pico de inscrições do Enem com 8,2 milhões de estudantes inscritos. Ano passado, a gente teve 3,4 milhões de inscritos, a menor taxa de inscritos ao longo de toda a história da prova do Enem. Sendo que 20, ali na parte esquerda superior, direita, desculpe, está falando que 25% dos alunos faltaram na prova.
Então, a gente está entregando todos os anos para o mercado do ensino superior cada vez menos alunos preparados para entrar no mercado, com uma prova feita, já com uma nota pronta para entrar, tanto no ensino público quanto particular. E aí, quando eu faço o recorte de inscrições, né, matrículas, por faixa etária, de 3 a 5 anos, a gente tem 90% das crianças matriculadas. De 6 a 10 anos, 91% das crianças matriculadas. De 11 a 14 anos, 86% das pessoas matriculadas. De 15 a 17 anos, 66%. E de 18 a 24 anos, 17% somente matriculado. Isso faz com que o Brasil tenha uma das menores taxas de diplomados do mundo. Só 18% dos adultos têm diploma de ensino superior. Isso é muito ruim para o indivíduo, que vai ter uma probabilidade de renda menor. É ruim para nós como sociedade, que estamos criando uma sociedade mais desigual, e horrível para o mercado de trabalho, para o país, que a gente não está formando mão de obra qualificada. E queria aqui chamar a atenção um pouco da mudança de buscas, aí agora falando uma coisa um pouco mais positiva, aí seria a segunda coisa que eu queria chamar a atenção, aqui o volume de buscas por profissões no site da Quero. Tá? Então, lá em cima, em primeiro lugar, está um pouco pequeno, mas vou ler para vocês. Em primeiro lugar, hoje é enfermagem. Por conta da pandemia, aconteceu esse X. Né? Então, no começo da pandemia, começou a se falar muito de saúde. A enfermagem hoje é o principal curso mais buscado. Segundo lugar, direito, que é um curso super tradicional, mas perdeu força na pandemia porque o direito não tem EAD. Só pode ser feito direito presencial, como o pessoal não podia fazer presencial. Ele caiu para segundo lugar. E aí vem as profissões tradicionais, psicologia, administração, aquelas profissões que a gente está mais acostumado. Mas eu queria chamar a atenção para essa linha roxa, que fala de análise e desenvolvimento de sistemas. Aí a gente começa a falar da tecnologia, que em 2017 era minha 26ª curso mais buscado, hoje é a 9ª. Então, o que está acontecendo? O jovem, ele, principalmente na pandemia, ele começou a se ligar que se ele se formar numa área de tecnologia, ele tem a possibilidade de trabalhar do quarto dele em home office para qualquer empresa do mundo ganhando em dólar. Hoje, um recém-formado de 2 anos ganha $10 mil, 10, 15 mil dólares, que dá mais que um médico. Você vê ali a medicina, deixa eu achar a medicina aqui para vocês. Medicina hoje está aqui. E ela antes estava aqui, na 6ª posição. Então, a grande parte das pessoas que fazem medicina, alguns fazem por vocação, que gostaria mesmo de ser médico, outras fazem por remuneração. A gente aprendeu, ensinou os alunos a falar, médico ganha muito, então vai fazer uma profissão de alta remuneração. Só que medicina você tem que estudar no mínimo 10 anos para você ser um bom médico, e com uma rotina estressante, de plantão e tudo mais. Então, os alunos começaram a entender que a área de tecnologia pode te dar uma remuneração tão boa quanto, e você não tem todo esse estresse. Então, está acontecendo toda essa mudança, e a gente não vê hoje as faculdades preparadas para abraçar esses alunos de tecnologia, e nem as salas de aula falando para esses alunos, olha, não tem só os cursos tradicionais, existe uma procura por profissionais de tecnologia mundial, e a gente não está sabendo aproveitar essa oportunidade hoje. Bom, fico por aqui e estou à disposição aí para a gente continuar as conversas. Obrigado. Bom, então vamos começar a bater esse papo. Como eu falei, aquele número estava me mexendo comigo. Como é que você consegue descobrir que tem 5 milhões de estudantes com alta capacidade e que um número que a gente até imagina que o número desses estudantes que conseguem desenvolver todas as suas habilidades seja pequeno, mas eu acho que é difícil partir dos 5 milhões. Como é que a gente estima isso? Não está funcionando? Deixa eu ver. Ele ligou aqui. Funcionou. Uhum. Bom, é uma estimativa de que, em média, 5% da população ela tem altas habilidades. Então, quando você pega o montante de estudantes, lá só de estudantes de educação básica, então, você consegue ter esse número, tá? Essa estimativa, e
existe um cadastro oficial. Hoje, atualizando, o cadastro está com 28 mil. Então, a gente percebe que a maior parte das crianças com altas habilidades, elas se perdem no meio do processo. Isso também adolescentes e adultos, né? Lá não está contando a parte já de jovens e adultos. O que é uma alta habilidade? Bom, na verdade, você tem pessoas com múltiplas inteligências. Alta habilidade é quando essa pessoa ela tem uma curva de aprendizagem extraordinária em relação a alguma área, ou às vezes é generalista. Então, você vai ter uma alta habilidade na parte de movimento, como um Neymar, você tem uma alta habilidade artística, você tem uma alta habilidade social, uma alta habilidade em lógica, matemática, ou seja, você tem uma curva de aprendizagem muito maior que a média, porque sempre tem que ser correlacionado à média, em determinada área, né? Ou uma superdotação, ou seja, essa capacidade de apreender rapidamente acima da média e, com isso, um potencial que tem que ser apoiado e tem que ser trabalhado, né? Bom, então a gente está falando que a gente tem cerca de 5 milhões de alunos com altíssimo nível de competência, que vão se destacar certamente se tiverem as condições ideais para se desenvolverem. Isso é a parcela que vamos dizer assim, são os alunos, vamos dizer, a nata. Só que todos podem ser muito bem desenvolvidos. Então, quando o Marcelo traz números como o que ele mostrou, de que cada vez menos o estudante chega ao final do ciclo interessado na continuidade dele, é um problema, porque se a gente já está perdendo gente tão boa assim, esses certamente seriam alguns deles capazes de se desenvolver amplamente. E a Luciana apresentou a quantidade de trabalhos de alto nível que são escritos dentro do programa Educador Nota 10. Ou seja, você não recebe trabalhos ruins, mas uma parte deles deve ser extremamente, muito bem realizada, com altíssima capacidade de impacto e que se não transfere para o sistema. Então, eu tenho material humano, eu tenho professores excelentes e eu tenho um problema que esse funil, o pessoal não chega no final desse caminho. Aí eu vou jogar a bola para a Tatiana. Tatiana, o que você tem visto sobre esse cenário que possa ajudar a explicar por que tanta gente boa, com tanto professor dedicado, não consegue chegar no final e fazer uma matrícula na faculdade? Fácil a pergunta, né? Por isso que eu joguei para uma jornalista. Acho que a gente pode fazer algumas reflexões aqui em relação a esse tema e acredito que dê para todo mundo contribuir com essas reflexões. Mas acho que a gente está vivendo um momento que não é um momento assim, é um momento de crises, né? Múltiplas crises, né? Sociais, econômicas. A gente vem de uma crise sanitária aí que a gente, né, está se recuperando agora, mas que teve um grande impacto, e com certeza uma crise na educação também, né? Nos últimos anos, os professores tiveram que passar por esse trauma que foi se acostumar a ensinar em casa, né, remotamente, a ter a escola fechada, e os impactos dessa escola fechada, eles são, do ponto de vista acadêmico, com certeza, a gente vai ver isso nos índices de aprendizagem, agora nas avaliações, né, tem toda uma preocupação, eles são, do ponto de vista de evasão, né, a gente viu aqui alguns números de quem está estudando, não que esses problemas tenham surgido com a pandemia, todas essas questões já existiram antes, né, a gente já tinha uma evasão muito alta, a gente já tinha uma questão de aprendizagem, de que as pessoas chegavam ao final do ensino médio, com pouca aprendizagem. A gente já tinha uma questão do jovem não ver sentido no ensino médio, porque ele não conecta como que o ensino médio vai ajudar ele na vida dele, seja porque o ensino médio poderia, né, ser um preparador para o ensino superior, mas aparentemente não é, né? Os professores, em geral,
sequer, né, não existe nem muitas vezes esse diálogo sobre isso na escola. Muitas vezes os jovens brasileiros, eles nem sabem que eles podem querer, né, que eles podem ter eles nem acham que é para eles, né, eles estão preocupados com outras questões, com questões, né, querem trabalhar para poder contribuir com a família, com outras questões de saúde, as meninas muitas vezes já ou tem que cuidar ou das pessoas, de irmãos mais novos, ou tem a questão da gravidez na adolescência, enfim, tem uma série de questões das juventudes, seja porque talvez o ensino superior nesse momento já não garanta para as pessoas a empregabilidade, já não seja algo que ele veja, se eu estudar, realmente eu vou ganhar mais, eu vou conseguir um emprego, aí muito em função da crise econômica e das mudanças do mundo do trabalho, do mercado de trabalho. Eu acho que a questão da procura pelos cursos de tecnologia é reflexo disso, seria talvez o reflexo positivo disso, das pessoas enxergarem que a partir da tecnologia elas vão poder ocupar e trabalhar bem, e ganhar bem, e ser felizes, né? Seja porque essas mudanças das profissões, de como que a gente trabalha, de quais são né, muitos empregadores dizem que as pessoas saem, inclusive do ensino superior, mas elas não têm as habilidades necessárias, né? Elas não sabem trabalhar em grupo, elas não sabem resolver problemas. Então, eu acho que tem uma crise generalizada em várias, né, muito decorrente também dessas transformações que a gente está vivendo e das crises econômicas que a gente também está vivendo, que estão criando muitas dúvidas, muitos medos, né? Então a gente vê a questão da ansiedade, né? Os jovens estão com altos índices de tentativa de suicídio, e muitas vezes de concretizar esses suicídios, estão com depressão, estão ansiosos. Isso se reflete também, e é muito essa falta de perspectiva, né? E por isso talvez elas não almejem o ensino superior, não procurem isso, ou nem consigam, né? Porque elas não estão conseguindo parar para estudar, elas estão com outras questões para resolver, questões econômicas, questões sociais, inseguranças emocionais, e aí nem conseguem pensar nisso, né? Acho que a gente tem que só ter o cuidado de não responsabilizar o próprio jovem, né? Acho que o jovem não pode ser responsabilizado. É um lugar comum muito fácil dizer, o jovem não quer nada com nada, ele não está querendo mais aprender. A gente está culpando a vítima, e a vítima está abalada emocionalmente. Nuricel, você citou a questão do desenvolvimento socioemocional. Isso. Como é que isso pode ser trabalhado num ambiente pós o espaço da escola, num contraturno como vocês fazem? Primeiro, eu gostaria só de comentar rapidamente o que você colocou. Eu acho que o nosso mundo está numa crise de sentido. E, quando a gente observa a tecnologia, a gente percebe só os benefícios e como ferramenta ela pode trazer. Mas, na verdade, ela também mudou a sociedade. Ela mudou a maneira de sentir, de interagir, de se interrelacionar, de uma forma que a gente ainda não entende muito bem qual é a consequência disso. Então, hoje, a interrelação, por exemplo, através das redes sociais, afeta jovens e adolescentes de uma forma que pode trazer suicídio, que pode trazer depressão, que pode trazer... E nós ainda estamos apreendendo como é que é essa relação da tecnologia com a sociedade, afeta e modifica as estruturas. Por isso, quando a gente estuda tecnologia para a educação, a gente também tem que estudar esse tipo de interação, porque ela é extremamente relevante e tem que ser entendida para poder aplicar de uma forma a combater essas ações, essas reações. E a crise de sentido é porque, mesmo antes da pandemia, qual era o sentido de fazer escola? Já não funcionava mais, olha, você vai estudar trocentos anos, vai arranjar um bom emprego, vai arranjar... A juventude já não quer só isso, ela não quer só um bom emprego, ela não quer só, ela quer viver. Então, essa crise de sentido de que a tecnologia, ou a ciência, ou individualmente não são solução para o mundo, e não trazem solução para o mundo, criou uma desesperança. E a gente já começou a ver isso na educação,
com a garotada. E se potencializou na hora que veio a pandemia. Então, eu acho que, como é que a gente pode trabalhar o socioemocional, que não precisa ser no contraturno? Na verdade, o socioemocional tem que ser trabalhado o tempo inteiro, pelos educadores, pelos porteiros, pela secretaria, ou seja, todo o ecossistema educacional, ele tem que estar preparado para trabalhar o socioemocional. Ele tem que ser educativo, e educativo na área socioemocional também. Então, o que tem que se preparar é que a escola como um todo, toda a equipe, ela seja trabalhada para poder dar conta, para poder contribuir com essa educação emocional. E tem que ser trabalhada como indivíduo, para que esteja bem para poder fazer isso. E no contraturno, você pode criar ações que sejam gatilho positivos. Eu gosto muito da parte social e da parte artística, porque ela faz com que você dialogue e se conheça. Então, ser social, contribuir, participar com a sociedade, faz com que o jovem entenda o valor dele para poder ser relevante para o outro. E isso o conecta. Então, eu acho que tem que haver desenvolvimento de ações de artes sociais e de autoconhecimento. Pegando isso, Luciana, a qualidade do trabalho dos professores que chegam até as etapas finais do Prêmio Educador Nota 10, muito provavelmente vai estar relacionada com esse entendimento integral. Não é só fazer o aluno estudar mais, não é só fazer o aluno progredir mais anos na escola. Como é que essas habilidades socioemocionais entram na avaliação de vocês para verificar o quanto um projeto é transformador, para poder dizer, esse é o professor nota 10 desse ano? Acho que, complementando, pegando o gancho da pergunta anterior também, a gente tem que considerar, acho que, 3 dimensões na escola, né? O acesso, a permanência e a trajetória. Acho que o acesso a gente conseguiu garantir com o Fundeb, né? Acho que o Fundeb trouxe para a gente aí a possibilidade de ter todos os alunos na escola, mas também trouxe uma realidade para a gente poder saber ler e lidar, que é agora a gente tem todos na escola, né? Eu já tenho 58 anos e perdi muitos amigos na escola por repetência, né? E aqueles que desistiam da escola por repetências múltiplas. A permanência na escola, ela veio trazer para a gente a necessidade de olhar para a diversidade e considerar essa diversidade e a responsabilidade de avanço nos status de conhecimento dessa diversidade como um todo. Traz para a gente um olhar para os objetivos de aprendizagem diferenciado, que não é só o alcance de conteúdo, né? Eu acho que há 20, 30 anos atrás, a gente listava quais eram os conteúdos daquele ano, os objetivos de alcance para esses conteúdos, e ignorava quem estava na nossa frente, né? O nosso desafio ali era dar conta de entregar, né, na palavra mesmo de entregar, como se eu fosse aquele que domina esse conteúdo, e só eu, professor. Então, aquele que sabe mais para aquele que sabe menos. A gente pôde ver com a permanência que, mais do que os conteúdos, os alunos também necessitam de outro tipo de conhecimento, que o conhecimento vai para além dos conceitos, né? E que os conceitos, eles são também importantes, meios, e muito mais amplo do que a gente definia e tratava, né? Quem lembra que a definição de ilha, eu que tenho 58 e a pessoal mais jovem aqui que tem 20, 30, aprendeu a mesma definição na escola, né? Porque a gente tratava conteúdo como fato, conceito como fato, e a gente entendendo cada vez mais, inclusive os documentos oficiais trazendo essa necessidade de olhar
para os procedimentos, para as atitudes e para os valores. E acho que nos valores a gente foi entendendo quem são os alunos, quem somos nós e o que a gente pretende formar, né, e de que forma formar esses alunos. Então, a gente perdeu e perde não só alunos de altas habilidades, a gente perde uma população imensa de crianças e jovens de baixas habilidades, né, porque não sabemos lidar e entender como lidar com essa diversidade na escola. Então, a trajetória, a permanência é o cumprimento dos 200 dias letivos. E eu costumo dizer, e dei aula em todos os segmentos, 33 anos na educação, que as crianças e os jovens gostam da escola. Porque se não gostassem, eles não levantavam cedo para ir na escola. E eles estão lá todos os dias. E muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus do céu, por que vem para a escola fazer bagunça? Por que não fica em casa? Né? Ele vai à escola porque ele vê sentido ainda na escola. E acho que é isso que a gente tem que abrir os olhos e recuperar, e entender e ir atrás. As crianças e os jovens ainda reconhecem a escola como uma instituição de valor. E a gente é um defensor dessa instituição. Acho que a pandemia nos mostrou a importância da escola, a importância da convivência com o outro, seja o outro da mesma faixa etária, com o outro adulto, com a diversidade, com os modos de aprender diferente. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que temos modos de aprender diferente. Uns de nós somos mais visuais, o outro mais auditivo, e os jovens, muitos deles, a gente fala, meu Deus do céu, como pode? Eu tenho um filho advogado de 32 anos, e que eu falava, Cauã, não dá para escutar música e ler o livro de direito ao mesmo tempo. Né? Como que isso é possível? Você está lendo o Código Civil com a música, o fone com a música, e se bobear na TV, na tela, passando outra coisa. E se formou, é um advogado brilhante e me ensinou muita coisa. Me ensinou, inclusive, que a escolha era dele, e que eu tinha que entender qual era o modo de aprender dele e ajudar a lhe dar melhores recursos para que ele pudesse avançar com isso. Acho que esse é o desafio da gente na escola. É olhar a diversidade, entender que a gente tem ali o todo, e eu acho que, há anos, sou uma defensora e acho que canso de falar sobre isso, e acho que essa oportunidade onde tem tantos dirigentes aqui, a gente não pode deixar de passar, a importância da formação em desenvolvimento do trabalho no professor. A gente, durante muito tempo, ficou na sala de aula, apartado das discussões de educação. Hoje, a gente tem, quando eu falo que educação é plural, não é singular, hoje a gente tem o espaço da sala de aula, da escola, como um espaço de desenvolvimento de trabalho. É um direito do professor. É um conjunto ali de ações entre gestor, professores, comunidade escolar, comunidade de pais, e o poder público, que tem que se unir para dar melhores condições de educação, senão a gente não avança. E a gente precisa de uma educação que seja inspiradora e que deixe sonhar. E aí, antes de passar a bola para o Marcelo, que vai receber a próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário. A gente está em São José dos Campos e a principal referência em São José dos Campos é a Embraer. Seu Osiris Silva é mentor do Invoz. Seu Osiris Silva chegou a construir a empresa, não só porque ele era um aluno de alta capacidade, como a gente está concluindo aqui, que uma parte da população é, mas porque ele sonhou. Porque o sonho de construir avião é sonho de criança. Não aconteceu pelas oportunidades. Ele fez as oportunidades surgirem para ele. Então, quando a gente fala desse processo de educação, a gente está falando de um projeto de inspiração, um projeto de estímulo ao sonho, e junto, carregando todas as formações necessárias para que esse jovem possa se formar e chegar ao final do processo. Portanto, o trabalho do professor
é extremamente essencial para não podar logo de cara o primeiro aspecto, que é o sonho, né? Isso é fundamental. Mas deixa eu jogar a bola para o Marcelo, e eu quero passar para ele a pergunta do Alisson, porque o Alisson faz uma pergunta bem interessante. Ele quer falar sobre ensino à distância. Você mostrou que a procura por ensino superior tem caído, mas a procura pelo ensino à distância cai menos do que o presencial e certamente tem relacionado com o custo. E aí a pergunta dele é: como é que vocês veem os cursos que são totalmente à distância, técnicos profissionalizantes ou superiores? Eles conseguem suprir as necessidades de desenvolvimento socioemocional? E aí eu amarro a pergunta do Emílio, que pergunta sobre como é que você vai levar a educação de qualidade. E com essas tecnologias, se falta conectividade no país. Isso é gargalo, Marcelo? Excelentes perguntas. Vamos começar. A gente enxerga que, a gente vê muitos exemplos, que quem faz a própria carreira é o aluno, não é a escola. Então, o importante é ele ter algum tipo de acesso à informação. E aí vai do interesse do aluno de pesquisar mais, de saber mais. Hoje a gente não tem só a academia, só a faculdade como a única fonte de conhecimento. Temos aí a internet, o YouTube. Então, você dá para ele a condição de entrar no ensino superior e, por vias próprias, buscar mais conhecimento, é o ideal para que ele possa, de alguma forma, ter um contato com esse conhecimento. Então, o ensino à distância, a gente vê que ele vem para democratizar um pouco mais a educação. Se a gente não tivesse a tecnologia e o ensino à distância no meio da pandemia, eu não sei qual o desastre que ia ser. Então, é importante, todas as formas de ensino são importantes, e o aluno mais interessado vai chegar mais longe. Então, não adianta você pegar um aluno desinteressado e colocar presencial na USP, que ele não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você pegar um aluno super interessado no ensino à distância, numa faculdade, pagando uma mensalidade baixa, ele tem, sim, grande potencial de chegar longe, aonde ele quiser, sonhar alto, como o Osiris Silva já sonhou. Então, a gente vê que quem faz realmente a própria trajetória é o aluno. E a segunda pergunta, desculpa... É sobre a conectividade. Quer dizer, se você está crescendo a participação do ensino à distância, num país em que a conectividade não está tão presente, isso é um gargalo? Não é um gargalo, porque cada vez, além da tecnologia está aumentando, o 5G está chegando agora, mas a gente confunde um pouco a terminologia ensino à distância. Não quer dizer ensino à internet, pela internet, quer dizer à distância. E aí a gente teve um caso bem interessante no interior do Amazonas, onde não chegava sinal de internet de jeito nenhum, nem por rádio, nem por satélite, nem por nada. Qual foi a solução daquela faculdade? Ela implantou ali todas as aulas num servidor, e o aluno, já daquele local, ele tem a cultura de usar muito pendrive. Então, toda semana ele ia lá no campus, espetava o pendrive, puxava todas as aulas da semana, ia para casa, espetava esse pendrive no seu computador, assistia a aula, na semana seguinte fazia a mesma coisa. Então, ele tinha um acesso, né, a uma educação à distância, mas não pela internet. Então, assim, a criatividade do brasileiro é incrível, porque a gente viu esse case e a gente replicou ele para várias outras faculdades, porque foi uma questão de criatividade ali na situação. Então, a gente tem, sim, capacidade de melhorar muito aí a educação, e a conectividade ajuda bastante e cada vez mais vai melhorar. Legal. Bom, o Nilson Sérgio, do Zoom Education, ele faz uma pergunta que eu vou dar uma resumida aqui. Ele diz o seguinte: o aluno assiste a aula, o professor fala, o aluno não se conecta, não se conecta ao professor, né? E há um desestímulo, né? Sempre muito grande. Nós não deveríamos focar mais em fazer essa desmistificação da aprendizagem, dar sentido ao que se ensina? Muricel, eu já vi que você quer responder essa. Bom, como eu coloquei assim, gente, antes de mais nada, o conhecimento tem que fazer sentido, né? A educação é sinônimo de transformação, mas para você transformar o indivíduo, ele tem que estar conectado a essa transformação. Ele tem que entender que isso é uma transformação. E um vínculo entre professor e estudante, eu gosto de, em vez de professor, dizer que é um compartilhador de conhecimento. Ele compartilha o conhecimento que tem para inspirar o estudante a se conectar nisso e trabalhar melhor e desenvolver mais.
Então, o ensino tradicional, onde o aluno vai assistir a aula, isso realmente já tem que fechar, já tem que encerrar, tem que acabar. O professor tem que lançar mão de estratégias, de ferramentas tecnológicas, que são fantásticas, e de outras ferramentas socioemocionais, onde ele vai dar sentido àquilo que o estudante aprende. Só assim é que o estudante avança. Quando a gente fala de altas habilidades, eu quero que entenda que todo estudante tem habilidades. E todo estudante, com ou sem superdotação, ele precisa de uma educação que faça ele se desenvolver em todo o seu potencial, integral, como indivíduo, né? Em todas as suas dimensões. A diferença do que tem altas habilidades é que ele vai precisar de um enriquecimento ou de um suporte por conta da velocidade de aprendizagem dele. Mas é criança e não deixa de ser criança, porque tem altas habilidades. Então, a educação como um todo, eu concordo com ele, precisa de estratégias que tragam significado, que conectem o estudante ao mundo, que mostrem como é que aquele conhecimento é relevante para conviver no mundo, e que o leve para fora dos muros da escola. A escola não pode ser um espaço físico, a escola tem que ser o mundo. Então, tem que se lançar mão de toda essa estratégia, e incluí-lo em tudo. Eu vejo que o pessoal diz assim, olha, tem que ensinar o pessoal a programar. Sinceramente, nem toda garotada quer saber de programar. A gente tentou aplicar robótica na grade em algumas das nossas iniciativas, não funcionou. É assim, você tem que fazer com que o estudante possa degustar todas as possibilidades, ele tem que ter acesso a todas as possibilidades, para ele escolher aquilo que faz sentido para ele, que potencializa as qualidades dele, aquilo que ele tem de melhor. Então, eu acho que é assim que a gente tem que atuar, abrir oportunidades em todas as áreas para que ele tenha acesso e possa se descobrir como indivíduo. Bom, então agora eu quero fazer uma pergunta para Luciana, que é a pergunta feita pelo Eduardo, da Escola Espaço do Saber. Ele quer... Outra questão difícil. O que você crê ser necessário para diminuir a distância entre as realidades das escolas privadas e públicas? Que políticas precisam ser implementadas para que a gente, dentro de uma realidade das escolas públicas, possa oferecer para os alunos uma qualidade melhor e acesso a conteúdos mais qualificados dentro dessa nova realidade? Marcelo, né? Oi? Marcelo. Eduardo. Eduardo toca numa questão importante, mas eu queria dizer para ele também que esses 24 anos de prêmio e esse quantitativo de trabalho que a gente recebe nos mostra que a gente tem muitas escolas públicas no Brasil que podem ser referência de política pública, de qualidade, mas muitas, né? Quando a gente viu aqui esses 50 professores premiados dessa edição, em todas elas, a gente tem professores da rede particular também. Essa edição, os 10 professores premiados são 10 profissionais de escola pública. E a gente não discrimina, porque quando a gente seleciona o trabalho, a folha de capa ela cai. Então, a gente não sabe quem é o professor, de que escola ele vem, de que região do Brasil ele vem. A gente olha o trabalho em si, né? E a competência e seriedade, o profissionalismo que esse professor e esse gestor teve ali para desenvolver esse trabalho. A gente precisa, é claro, qualificar todas as escolas, né? Mas a gente também precisa dar visibilidade àquilo que a gente já faz de muito bom e que a gente tem. Acho que é isso que a gente tem que tomar como referência. Olhar para a nossa rede de ensino, seja ela pública, privada, estadual, municipal, e poder destacar na rede de ensino quais são as boas experiências que podem inspirar bons exemplos, podem me ajudar, enquanto gestor, a olhar
o meu plano de governo, o gestor da escola olhar o seu plano de trabalho na escola, o seu PPT na escola, e revisitar isso ano a ano. Né? O quanto que a gente precisa dar visibilidade a isso. Né? A gente tem muitas referências, muitas, de ensino médio, de educação infantil, e acho que é isso que, ano a ano, fortalece essa equipe dos 31 selecionadores pararem os seus trabalhos na universidade e dedicar um tempo de 2 meses ao prêmio, para ler esses trabalhos com muita atenção e com muito... a gente fala, assim, primeiro, com muito respeito, né, porque o professor parou para escrever a sua prática, uma prática que ele desenvolve, muitas vezes, em centros urbanos, né, ou não, muito distantes, com pouco ou com muito recurso. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que olhar. Quais são as experiências de qualidade, independente se são públicas ou privadas, e dar visibilidade a isso. Né? Pensando quais são as condições que foram oferecidas, humanas ou de recursos físicos, que possibilitaram que aquela prática fosse uma prática exitosa. Então, acho que a gente tem esse destaque. Acho que o prêmio nos ajudou a quebrar o mito de que as boas condições de trabalho, elas são condições únicas para um desenvolvimento real e qualitativo de qualidade. Não é. Né? A gente tem muitas escolas particulares com muitos recursos e que não exploram esses recursos. Então, acho que a gente olhar a educação de forma integral e global nos ajuda a avançar, nos ajuda a aprender com nós mesmos, né? E trazer as referências externas, né? E a gente tem ótimas referências externas e precisa, né, olhar para essas referências externas. Acho que quando a gente foi construir a base, a gente pôde aprender com isso, né, a ler o currículo da Finlândia, a ir entender por que a Finlândia tem tanto sucesso, mas poder trazer esse conhecimento para entender que o que também tem de tão diferente culturalmente da nossa realidade. Porque senão a gente acha que a gente não é igual ao outro simplesmente porque a gente não faz aquilo que o outro faz. Né? E a transposição não é direta. Né? São realidades diferentes, são culturas diferentes e modos de aprender diferentes. Então, mas que a gente precisa também entender isso e poder analisar, estudar em outras fontes. Então, no site da base, a gente consegue ter acesso aos currículos, aos melhores currículos internacionais e nacionais. Né? Então, acho que a gente tem o município do Acre, que tem um ótimo documento curricular há anos, e tantos outros. Né? São Paulo, enfim, a gente tem nas redes públicas documentos curriculares de muita potência. Então, o quanto que a gente pode e deve olhar para esses documentos curriculares, revisitar as nossas práticas e construir junto no coletivo com a equipe docente da escola. A gente já está com o tempo estourado e eu preciso jogar a bola para o lado de lá. E eu queria colocar a Tatiana na conversa de novo, porque a professora Lúcia Helena falou um pouco dos modelos negativos que que predominam nos meios de comunicação. Só que a Geduca é justamente o contrário. Ela traz muito dos modelos positivos e ela usa os dados, quando eles não são bons, de uma forma propositiva. E eu queria pedir para você rapidamente explicar que trabalho que a Geduca tem feito para colocar esse tipo de informação melhor qualificada nos grandes veículos de comunicação do país. Tá. Bom, a Geduca, não sei se todo mundo conhece, é a Associação dos Jornalistas de Educação. Na verdade, a gente até não tem esse propósito de só olhar para os dados positivos. Acho que o trabalho da Geduca é um trabalho de qualificar a cobertura jornalística referente à educação. A gente entende que os problemas existem, eles precisam ser enfrentados e precisam ser comunicados, que as pessoas precisam conhecer as condições da educação em todos os níveis, né?
e faz parte também desse projeto a gente mostrar os problemas, assim como faz parte desse projeto a gente mostrar as soluções, né? E eu acho que um pouco do que a Luciana traz é isso, assim, a educação pública brasileira ela tem muitos problemas e são inegáveis e não poderia, e uma cobertura jornalística não pode fingir que eles não acontecem e que eles não existem. E aí por isso que muitas vezes tem essa impressão, né, de que a cobertura ela está só olhando para os problemas. Talvez porque de fato existam muitos problemas e porque tem um comportamento aí de audiência, né? As pessoas gostam de, né? Tem uma coisa que muitas vezes o que é ruim chama mais atenção do que é bom. Aí eu trago um pouco até da experiência do Porvir, né? Porque o Porvir sim tem um olhar. A gente também não finge que os problemas não existem, não é isso assim. Mas o nosso jornalismo que a gente faz no Porvir é o que a gente chama de jornalismo de soluções. É de a gente mostrar quais são as soluções para esses problemas, né? E como a grande imprensa, no geral, já está muito atenta aos problemas, a gente tem esse foco bom, existe todos esses problemas, mas olha o que, assim como o prêmio faz, olha o que esses professores já estão fazendo para resolver esse problema, olha o que essas escolas já estão fazendo, e olha como a inovação ajuda a resolver todos esses problemas. E aí eu concordo com o que você falou anteriormente, de que no Brasil a gente tem realmente uma capacidade de ser criativo, de achar soluções em vários lugares, em vários momentos, e nas condições adversas, né? E eu acho que isso é muito nos ajuda, de certa forma. Só que aí também tem um outro problema que, às vezes, que faz parte dessa qualificação do trabalho da imprensa, né? Que muitas vezes você coloca também esses casos num lugar de heroísmo, né? E de um lugar de, olha que legal, não tem internet, não tem isso, que nem durante a pandemia teve um caso muito emblemático numa matéria no jornal no Fantástico, né? Que apareceu um menino em cima de uma árvore, tentando pegar um sinal de Wi-Fi. E aí a gente pode dizer, nossa, que legal, né? Que esse menino realmente quer estudar, ele sobe em cima da árvore, e aí você fica nesse lugar de, tipo, dá para fazer, né? Se quiser, dá para fazer. E, na verdade, acho que a cobertura jornalística ela tem que dar luz aos problemas, tem que dar luz a essas tentativas, a essa criatividade, mas ela também tem que contextualizar que onde tem um subindo em cima da árvore, tem os outros que não estão aprendendo, que desistiram de aprender, que não tiveram condições de aprender. Então, é papel dessa cobertura, e aí a GEDUC ela tenta colaborar com essas discussões para qualificar, né, de como que a gente olha para os dados educacionais e entende de fato o contexto, como que a gente consegue enxergar o que tem por trás desses bons casos. Porque o bom caso ele pode cair muito nessa situação do heroísmo, né? Muito de, tipo, todo mundo pode fazer, mas por trás desse gestor aqui, provavelmente tem uma secretaria bem estruturada, tem um recurso, né? Ele tem um investimento bem feito, tem um trabalho sério de formação de professores, enfim. Então, várias questões que são envolvidas. E aí, esse é o trabalho que a GEDUC faz. A gente, inclusive, tem um congresso que vai se realizar agora em setembro, e o tema do congresso vai ser, não tem como a gente escapar disso, né? Vai ser eleições, vai ser uma avaliação dos últimos 4 anos e dos atrasos que aconteceram nos últimos 4 anos, e quais devem ser as principais discussões que a imprensa deve fazer para colaborar para que a educação melhore. Então, acho que só, assim, a gente tem que olhar para o que funciona, mas a gente também tem que fazer discussões sérias em cima do que não funciona. Essa é a tentativa que a gente vem fazendo. Legal. Bom, a gente está com o tempo estourado, mas eu preciso fazer a última pergunta aqui, eu vou passá-la para o Marcelo. É uma pergunta que foi feita pela Ana Paula, e ela pergunta sobre vestibular. Vestibular no Brasil não é uma barreira injusta para o ensino superior? Não seria melhor se a gente fizesse uma avaliação mais ampla da trajetória do estudante? Você acha que a gente precisa rever o modelo do vestibular? Porque tem muito pai que coloca o filho numa escola porque vai passar num vestibular difícil, né? Sim. Tem várias iniciativas já para olhar para o currículo do aluno de forma mais integrada, ao longo de toda a trajetória dele. Tem várias faculdades que já fazem isso.
Eu vejo que hoje o processo seletivo está muito focado para as universidades públicas, que é onde você tem mais candidato por vaga, mas na universidade particular, hoje você tem muito mais vaga do que candidato. Essa é a realidade. 50% das salas estão ociosas. Então, existia, muito por causa da política pública, do FIES, do ProUni, uma disponibilidade de crédito muito grande, então tinha muitas universidades que começaram a pipocar em várias esquinas, e você tinha muito acesso, muita sala de aula. E aí, com a baixa de crédito do FIES do ProUni, mingou esse interesse, essa possibilidade do aluno poder fazer o ensino superior. Então, acabou que as suas faculdades têm muito mais vagas do que candidatos. Então, se você não tem essa dinâmica de ter muitos candidatos por vaga, não faz sentido vestibular para essas faculdades, né? Então, é somente um processo mesmo ali de saber se o aluno sabe escrever, sabe o português e matemática. No fim do dia, é isso que você está comprovando para fazer esse processo seletivo. Mas, basicamente, se você tem um ensino médio concluído, você hoje está apto e consegue uma vaga fácil, inclusive com bolsas de estudos em universidade particular. Você não precisa mais passar por aquele estresse que existia anteriormente em todas as faculdades, tanto as públicas e privadas, porque tinha muito menos faculdade. Até 1993 existiam 247 faculdades no Brasil, hoje tem 2.400. Então aumentou demais o número de faculdades e por isso que eu acho que hoje o processo seletivo está muito mais focado nas universidades públicas. Legal. Gente, tem pergunta que foi enviada e não foi respondida, a gente vai encaminhar para os participantes, para que eles possam responder para vocês. A gente vai fazer o mesmo com as perguntas que foram encaminhadas para a professora Lúcia Helena, que fez a primeira palestra, e eu acho que a gente conseguiu, dar esse primeiro passo de dar um entendimento mais amplo, para a gente poder chegar agora à tarde e começar a mergulhar um pouco mais na questão da empregabilidade. A gente já entendeu alguns problemas, entendeu que a solução está dada, a gente precisa só conseguir pegar essas pessoas que são... A gente tem que acreditar no potencial delas, não dá para olhar só para o lado ruim. É verdade. Então, assim, temos muitos professores bons, a gente precisa aprender a valorizar isso e de que forma a gente, aproveitando a questão, o gancho da eleição, de que forma a gente vai fazer esses políticos olhar para esses bons professores, para essas boas práticas e criarem formas de replicar isso cada vez mais. Porque esses professores estão tirando leite de pedra. Então, se estão tirando leite de pedra, dá para tirar mais. Tem muita pedra nesse país, dá para tirar...